pessoal, tudo bem? Eu sou Lúcio de Medeiros, advogado eleitoral, presidente da Comissão de Apoio aos Movimentos Sociais da OAB-MG e mestrando em Direito pela UFMG. Bom, pessoal, estou aqui para conversar da continuidade ao nosso vídeo anterior relativo às condutas vedadas aos agentes públicos e servidores, certo? Vimos no vídeo anterior 4 condutas vedadas, referentes à cessão ou utilização de bem móvel ou imóvel, a utilização abusiva de materiais e serviços, a cessão de servidor público ou a sua utilização em comitês de campanha e também o uso promocional em benefício de candidato, partido político ou coligação de programas sociais, certo? Hoje veremos 4 condutas vedadas constantes também da Lei Geral das Eleições, Lei 9.504 de 97, que são aplicadas no ano eleitoral, com algumas mudanças no que tange ao período e também a cada uma das vedações, tá bom? Vamos começar então no que diz respeito ao que? A nomeação de pessoas, né? Qual que é a vedação aí? É nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impelir o exercício funcional e ainda ex officio, ou seja, de ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito. O que é a circunscrição do pleito? Aonde ocorrerão as eleições, ali no município em que se ocorrem as eleições, tá? Qual que é o período aí, pessoal, dessa vedação? Ele ainda vai começar, né? O período é 3 meses antes do pleito, antes da realização das eleições. Portanto, começará a partir do dia 4 de julho de 2020 essa vedação, tá certo, pessoal? Bom, eu vou falar a penalidade no final, porque a penalidade dessas vedações que serão tratadas aqui é a mesma, tá? Existem algumas exceções a essa regra, tá? E que são elas as seguintes exceções: a nomeação ou exoneração de cargos em comissão, tá? E designação ou dispensa de funções de confiança, tá? Primeira exceção. Segunda exceção, a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas e os da Presidência da República. A nomeação de candidatos aprovados, dos aprovados em concurso público, homologados até o dia 4 de julho de 2020. Também entra nessa exceção. A nomeação ou contratação necessária, a instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do executivo, né? Portanto, aí o prefeito, né, o governador ou o presidente da república. E por fim, existe também mais uma exceção, é a transferência ou remoção de servidores de ofício de militares, né, policiais civis ou agentes penitenciários. Tá certo, pessoal? Bom, vamos para a próxima vedação, no que diz respeito à transferência voluntária de recursos públicos. O que seria isso? Realizar transferência voluntária de recursos públicos da União aos estados e municípios ou ao estado aos municípios, tá? Sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir a realização de obras ou serviços pré-existentes e com cronograma já pré-fixado, tá? Então existem aí 2 exceções a essa regra. E também aos destinados a atender situações de emergência ou calamidade pública. É justamente o que estamos passando agora com o combate do novo coronavírus, né? Como se sabe, como é sediço, vários municípios aí decretaram situação de emergência em virtude aí do combate ao novo coronavírus, né? Da doença intitulada Covid-19, tá? Período também nos 3 meses que antecedem o pleito, portanto a partir do dia 4 de julho de 2020, tá? Vamos tratar das penalidades, né, no momento posterior, ao final desse vídeo, tá bom, pessoal? Podemos colocar como exemplo aqui a concessão de repasses de recursos do Estado de Minas Gerais a determinado município mineiro,
para convênio para execução de uma obra, né? Mediante convênio para execução de uma obra, né? Quando não se enquadre na vedação, ou seja, quando não já existia, já era existente, né? No momento anterior, e também existia um cronograma pré-fixado, tá? Existem exceções, da quais já falamos aqui, mas uma terceira também é importante ser tocada, porque não está na legislação, mas é uma corrente, algum entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que são os repasses para entidades privadas, né, as chamadas ONGs, certo? Isso não entra nessa vedação, tá, pessoal? Vamos para a próxima proibição aí aos agentes públicos, o que diz respeito à publicidade institucional. Tá? O que seria publicidade institucional? É aquela que visa, né, informar a população, a sociedade, da realização de atos, programas ou obras de serviços, né, ou serviços de caráter estritamente educativo, informativo e de orientação social. Tá? Qual é o período? 3 meses que antecedem o pleito, portanto, a partir do dia 4 de julho, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades de administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim como é reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então é necessário passar aí pelo crivo da Justiça Eleitoral para determinar se aquela, né, ou esta publicidade institucional pode ser rodada, tá bom? Bom, podemos colocar aí como exemplo, por exemplo, um outdoor, né, um outdoor aí referente a determinada obra realizada, né, por um candidato à reeleição a prefeito, por exemplo, a essa proibição. E mesmo que esse outdoor seja feito por uma entidade privada, né, ou seja, por exemplo, realizado, né, pela empresa de engenharia que ganhou, por exemplo, ali né, a licitação para a realização da obra. Tá? Então, é também vedado se esta publicidade parte da empresa, né, que está realizando a obra. Partimos para o próximo, pessoal, no que diz respeito ao pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Né? Prazo, qual que é? 3 meses antes do pleito, portanto, a partir do dia 4 de julho de 2020. É vedado nos 3 meses antes do pleito, né, fazer pronunciamento em cadeia de rádio ou televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, portanto, é necessário passar pelo critério da Justiça Eleitoral, pelo crivo da Justiça Eleitoral, né, e tratar-se de matéria urgente e relevante, irrelevante às características das funções do governo. Tá? Então, existe aí essa exceção. Tá? Bom, vamos passar aí para a próxima penalidade no que diz respeito ao aumento de gastos com publicidades de órgãos ou entidades públicas. O que seria isso? Aí muda um pouco o prazo. O prazo já está vigente, que é no primeiro semestre do ano eleitoral, certo? Então, portanto, desde o dia 1º de janeiro aí, já está em vigor essa vedação. O que seria esse aumento de gastos? Por exemplo, realizar no primeiro semestre do ano de eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos, federais, estaduais, municipais ou das respectivas, as respectivas entidades da administração indireta que excedam, tá? Que excedam a média dos gastos relativos à publicidade, contados o quê? Dos 3 anos que antecedem a eleição. Portanto, a média dos gastos com publicidade não pode ser maior daquilo que foi gasto em 2019, 2018 e 2017. Tá, pessoal? Acho que está bem tranquilo com relação a essas vedações. Vamos partir para a próxima. Revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Ou seja, por exemplo, fazer na circunscrição do pleito, portanto ali no município onde vai ocorrer as eleições,
a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Por exemplo, determinado prefeito aí, né, que é pré-candidato à reeleição, ele resolve dar aumento para todo mundo, né? Existe essa vedação, tá? Qual que é o prazo? A partir de 180 dias antes da eleição, ou seja, a partir do dia 7 de abril de 2020 já está valendo essa regra, tá, pessoal? Bom, como eu havia falado que a gente ia comentar acerca das penalidades, porque ela é igual para todas essas vedações, essas 4 vedações que foram aqui tratadas, que diz respeito ao quê? No caso, quando for o caso, suspender imediatamente a conduta vedada, tá? Aplicação de multa no valor de 5 a 100 mil UFIR. 100 mil UFIR, unidade fiscal de referência. Já foi extinta, tá? Mas pega-se a última aí, a atualização, no quase é 1,641, tá certo, pessoal? Multa no valor de 5 a 100 mil UFIR aos agentes responsáveis, ao candidato, partido político ou coligação que foi beneficiado, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar, fixado por outras legislações, certo? E também a cassação do registro do candidato ou a cassação do diploma se eleito for. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu gostaria de falar com vocês sobre essa segunda parte aí das condutas vedadas aos agentes públicos. Espero nos reencontrar em outros vídeos explicativos sobre matéria de cunho eleitoral. Eu fico à disposição para responder questões relacionadas a este e outros temas. E também me coloco à disposição aí para sanar dúvidas. Tá? Nos encontramos num próximo momento. Muito obrigado.